celebração de um bom Feliz Natal e também quase Ano Novo, em que estamos aqui em família para celebrar a Sagrada Família. Os filhos das nossas mães, não é? A Sagrada Família que também fala de Natal, não é? O Natal, de celebração, festa da família, do nascimento do menino. É uma festa forte, com certeza. Toda a mensagem do Natal chama-nos ou empurra-nos para a família. E a Igreja certamente há de ter a sua intenção muito própria ao pôr esta festa logo a seguir ao Natal. Não fosse a família, de facto, qualquer coisa importante nas nossas vidas, no nosso crescimento como pessoa, não apenas na questão da fé, mas também, e por que não, sobretudo na questão da fé, mas sobretudo na questão do homem, da formação, do amparo, do ambiente de carinho, do ambiente, etc. A família, não é por acaso que muita gente lhe chamou a primeira célula da sociedade e, portanto, para a Igreja que pretende fazer de todos os homens uma família, certamente, e ainda por cima colocar-nos neste ambiente familiar, não apenas no sentido humano, mas também no sentido religioso, na parte do mais para lá daquilo que é humano e terreno, também sentirmos em família com Deus e com aquilo que o batismo nos chama e que essas coisas nos chamam. Agora, a falar em família humana, eu estava a pensar nos meus dias de seminário em que tínhamos muitos seminaristas africanos e que eles usavam a palavra irmão muito diferente, no sentido de que eles falavam sempre no seu irmão ou na sua irmã e às vezes eu ficava sem saber, mas quantos irmãos é que este rapaz tem? Porque na cultura deles, todas as pessoas, os primos, as pessoas das famílias, tudo leva o título de irmão. E até mesmo, de uma certa forma, quase aqueles que eram de um ambiente mais rural, todas as pessoas que eram daquela equivalente, talvez, de freguesia ou lugar, tudo era irmão e tudo era irmã. E em algumas... mesmo em ambientes orientais, ainda hoje, mas também eu penso que, num certo sentido, por exemplo, o povo mexicano ou os latino-americanos têm também um bocadinho essa linha, mas, sobretudo, em relação à mãe, para nós, sobretudo nós portugueses, e ainda por cima, nós portugueses do continente, a raiz onde nos sentimos mais enraizados no termo de família é mais ligado ao pai. Pronto, no meu caso, digamos, os Martas. Os Martas são todos aqueles, desde os meus avós ou bisavós, que usam aquele apelido ligado ao pai, ligado ao avô, e às vezes vai até bastante longe. Há famílias que vêm de muito longe. Aí sentimos, são os primos, são os segundos primos, são os terceiros primos, etc. Vai bastante longe. Mas, em algumas comunidades ou culturas, em relação à mãe, é num regime mais matriarcal, digamos assim, mesmo que não seja politicamente ou socialmente essa verdade, mas eu estive já 3 vezes em famílias mexicanas, no México, durante uma semana, e eu apalpei muito esta realidade, a figura da mãe. A figura da mãe que está longe, vai aos netos, vai aos bisnetos, não chamam a avó ou minha bisavó, é sempre a mãe. E tem um sentido familiar forte. E eu penso que, se calhar, numa linguagem de fé, noutras culturas, mesmo que seja noutra religião, às vezes, mas é algo que a força da família ainda é uma força grande na sociedade. Mas, enfim. Por mais disfuncional que ela seja nos dias de hoje,
as pessoas têm sempre aquela... o puxar da família. E talvez um provar disso mesmo aqui nos Estados Unidos, na cultura em que vivemos, quando é pelo Thanksgiving, é que é o dia em que mais pessoas viajam para estar com as suas famílias. O que pode ser que elas durante o ano, pode ser que nunca se falam, mas quando chega Thanksgiving e Natal... aquela força de estar juntos. Mas talvez nós pudéssemos... O problema começa a diluir-se, se calhar. Começa a diluir-se, começa a enfraquecer, como, por exemplo, na Europa tem enfraquecido muito fortemente, e suponho que na América a mesma questão, quando o termo familiar começa a ficar mais reduzido. Hoje fala-se já em famílias monoparentais, não é? Famílias sem filhos, ou famílias que só há um pai ou só há uma mãe. E este conceito começa a reduzir-se. E penso, de certa maneira, não sei se é já fruto dos meus 73 anos, mas eu penso que é pena, sinceramente eu penso que é pena. Penso que é uma perda, penso que não é uma riqueza. Embora perceba que o conceito familiar, por exemplo, que se estende à pessoa humana que adota uma criança, que adota outro tal, e é capaz de ter uma relação realmente profunda no sentido da paternidade e da maternidade, aquele conceito do filho ou do pai apenas em termos de sangue, apenas em termos de procriação, através de uma relação humana, sexual, etc., etc., portanto, uma relação sanguínea, que também às vezes podia roçar um certo egoísmo, e nesse sentido é bom. Há um sentido positivo de uma ideia, de um conceito que se alarga mesmo para além do sangue, para além do nascimento de raízes sanguíneas através da paternidade sanguínea ou da maternidade. Portanto, este alargar. Mas, por outro lado, às vezes alarga-se tanto que começa a diluir. E, de certa maneira, acho que é pena. Mas podíamos ver um bocadinho, se calhar, o sentido da nossa festa religiosa e depois passar a algumas coisas que nos parece que são mais ricas ou mais pobres nesta evolução. Sim, eu acho que família é uma daquelas coisas que talvez as pessoas tenham dificuldades em descrevê-las com palavras, mas sabem quando a veem. E eu acho que, embora que nós vivemos em família, o que é certo é que podemos sempre ser melhor família e podemos sempre aprender e tomar conselhos de como formar famílias mais fortes. E eu acho que isto é quase como um preâmbulo à primeira leitura que nos vai dar conselhos aos pais, às mães e aos filhos. É se calhar uma linguagem um tanto ou quanto, para alguns, se calhar que nos ouvem, para alguns pode ser uma linguagem um tanto ou quanto esbatida, já passada, já antiga, para não chamar velha, que é um termo assim, um tanto ou quanto mais tal, mas para outros é uma linguagem forte, que ainda lhes cabe na alma e até se calhar há um reviver desta saudade, eu sei lá. A primeira leitura da nossa liturgia de hoje fala-nos assim, é tirada do livro Ben Sirá, ou do livro da sabedoria. E diz, Deus quis honrar os pais nos filhos e firmou sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai obtém o perdão dos pecados e acumula um tesouro quem honra a sua mãe. Quem honra o pai encontrará alegria nos seus filhos e será atendido na sua oração. Quem honra seu pai terá vida longa e quem lhe obedece será o conforto de sua mãe. Filho, ampara a velhice do teu pai e não o desgostes durante a sua vida. Se a sua mente enfraquece, sê indulgente para com ele e não o desprezes, tu que estás no vigor da vida,
porque a tua caridade para com teu Pai nunca será esquecida e converter-se-á em desconto dos teus pecados. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Não, eu acho que também o povo judeu era um povo que era mais, especialmente o passar do sangue e os nomes das famílias, era mais matriarcal do que patriarcal. E talvez é por isso que aqui fala um pouco mais da mãe e do papel importante da mãe, da autoridade da mãe, enquanto talvez na nossa cultura portuguesa pensamos que o pai é que tem mais autoridade. A mãe, se tem um pedido de um filho, normalmente manda para com o pai, e parece que na cultura judaica talvez fosse ao contrário. Eu vi, não sei, não sou capaz de dizer onde neste momento, mas recordo alguma coisa que mesmo entre o povo judeu, embora o papel do pai seja um papel importante em termos de autoridade, quem dava a realeza, quem dava a razão em termos de nacionalidade ou da identidade judaica, era mais a mãe do que o pai. A mãe é que dava, do ponto de vista sanguíneo, a identidade de pertencer ao povo de Israel, pertencer àquela questão. Mas Isaac, eu penso que nos dias de hoje, vamos ver os dias de hoje, vamos ver a Igreja mesmo que dá tanto valor à família e hoje em dia uma das coisas que se nota que mesmo quando o Papa hoje fala de nova evangelização, da necessidade de uma reevangelização, de chamar a atenção e se calhar é uma voz, mais uma vez, uma voz do deserto ou pregar no deserto. Mas a defesa da família, a defesa do casamento, esta, entre aspas, esta teimosia, este bater do pé numa sociedade onde a família é posta em causa, onde o casamento é posto em causa, onde o ambiente familiar, certos valores da família que podemos chamar arcaicos e que hoje muita gente chama arcaicos. Mas eu não sei, gostava que refletíssemos um bocadinho diante da nossa gente que nos vê e que nos está ouvindo sobre isto. Eu acho que vale a pena, eu acho que a Igreja está cumprindo uma missão primordial, porque de facto, para mim, com a minha experiência humana, a família é qualquer coisa de valor, não é uma coisa tão passageira como alguns que queiram dizer. Os senhores estão a dar-nos sinal de que é preciso a gente fazer um intervalo. Já cá voltamos, mas gostava que voltássemos aí. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Ora, muito obrigado por continuar connosco. Cá estamos outra vez, eu e o Sr. Padre Marta, para continuar esta reflexão sobre a família. Estas caras lindas, não é? E são lindas, e são. Bem, então vamos continuar a refletir sobre este papel importante que é a família. A família que, até o próprio conceito do que é família, está de uma certa forma em dúvida, como estávamos falando aqui há pouco. E eu acho que até de uma certa forma as razões que estão por trás de porque a família está em crise não é por um mero por acaso, ou porque as pessoas já não dão valor à família.
parece que até que existe uma força que quer mesmo destruir a família. Não vê isso assim? Pois, nós sabemos que numa linguagem antiga, nós sabemos que existem forças do mal e forças do bem na sociedade, na pessoa humana. Não é uma coisa nova, se calhar já vem lá desde o velho Adão e a velha Eva, e espalhou-se por esse mundo além. Estava a ler há dias um livro muito engraçado e o senhor chamava-lhe ao seu erro, digamos assim, ou à sua desobediência, àquilo que chamamos pecado original, ele chama-lhe pecado originante, que dá origem a outros. Sim. Portanto, e se calhar deu origem a outros, como também o amor é capaz também de dar origem a outras coisas, e o amor de Jesus Cristo deu origem a muita coisa nova contra o mundo. Estávamos a dizer era que será que esta linguagem da primeira leitura, será que esta linguagem é uma coisa ultrapassada? Será que esta linguagem de honra o teu pai, honra a tua mãe, tem cuidado com a velhice do teu pai, quem ampara o pai na sua velhice terá perdão dos seus pecados, quem não o ofende, etc., quem cuida dele, etc., etc., tem valor diante de Deus e dos homens. Será que, diante do nosso mundo, isto é uma linguagem, ou uma verdade, ou atitudes que realmente são ultrapassadas, não merecem que ponhamos aqui os olhos, ou realmente é uma coisa que o ser humano hoje necessita disto? Isto é de facto a minha questão, que a festa da família, da Sagrada Família, que às tantas nos puxa para nos centralizarmos na família, nas nossas famílias. Será que é uma linguagem ultrapassada, que não vale a pena, que isto é tudo... Bem, eu acho que talvez essa que seja a palavra-chave, que é a atitude. A atitude que as pessoas têm ao verem a família e a atitude que têm a querer estabelecer família. Porque as famílias, as boas famílias, a família em geral, não cai do céu, não é uma coisa que acontece assim por ser. Para construir família é necessário trabalho, é necessário dedicação, é necessário dizer sim a certas coisas e dizer não a outras coisas. É um projeto, de uma certa forma. A família é um projeto de vida. E eu acho que a sociedade de hoje entra ou tem aceite uma certa mentira de como ser humano, e cujo esse projeto não entra por dedicação, por esforço, por sacrifício pelo outro. E a família é um projeto disso tudo, de dar o nosso tempo de sacrifício, é um projeto de formar um lar estável, uma casa que ali fica, a formar uma rotina, enquanto que a sociedade, que é cada vez mais móvel, que anda para aqui e para lá e que pensa que ser feliz é ter muitas experiências na vida, então aí já não há tempo para dedicação ao outro e para ficar e formar num lugar que seja estável. Eu acho que nós corremos muito, andamos muito, e a sociedade diz-nos que isso é que é bom e que isso é que é felicidade, ou que vai aumentar a nossa felicidade. Eu acho que a sociedade, os programas que nós vemos na televisão, que têm muita influência sobre como as pessoas pensam, não promovem dedicação e sacrifício e estabilidade num certo lugar. Creio que o Padre Isaac está expondo os dedos em cima de alguns problemas realmente fortes. Eu, o filho da minha mãe, com 73 anos de idade,
assisti a esta evolução. E há coisas que me parecem bem, sinceramente. Mas víamos a riqueza que é vermos uma família unida. Os pais, os filhos, à mesma mesa, na mesma casa, aquela preocupação, mais isto, mais aquilo, marido e mulher, numa linguagem amorosa, etc, etc. Portanto, muitos valores à pessoa humana positivos. Nós crianças e penso que ao vermos agora mesmo nós adultos e vemos hoje outros tipos de família, a quem também se chama família, mas enfim, vemos por vezes como as crianças vivem a falta de um aconchego, daquele aconchego familiar que nós experimentámos noutros tempos. Mas também vemos outras coisas boas. Eu na minha própria experiência, pequena com certeza, mas tenho visto muitas famílias, muitos casamentos que se mantiveram uma vida inteira, onde realmente também podíamos pôr o dedo em algumas feridas, sobretudo na situação da mulher. Às vezes casavam-se, pronto, mas olha, casaste-te, agora é para toda a vida, haja o que houver, aguenta. E sobretudo muitas vezes as mulheres aguentavam até ao fim, numa linguagem de sacrifício, ia dizer quase imposto pela sociedade, porque era costume, tinha que ser assim, a mulher não abandona o marido, ou o marido também não deve abandonar a mulher, mesmo que ela seja isto ou seja aquilo, e mesmo que o homem seja isto ou seja aquilo. Às vezes os filhos, às vezes há gritos e há desordens, e há violência doméstica, e há isto e há aquilo, e há muitos filhos e crianças que vivem naquele ambiente. Mas também, ao lado disto, há quantos homens e quantas mulheres conheceram bem o seu cônjuge, a sua esposa ou o seu esposo, só os conheceram bem depois do casamento. Mas a sua capacidade, a sua fé, a sua hombridade e também o seu espírito de sacrifício, e às vezes levava-os a ultrapassar esta questão. Aguentavam. Sacrificavam-se, aguentavam e tal. Agora, hoje eu penso que também é positivo. Não, as pessoas também têm direito à sua felicidade e devem casar para constituir uma família buscando a sua felicidade. Só que, por vezes, também há um exagero buscando a minha felicidade, por vezes opõe-se à nossa felicidade da família inteira, portanto, do outro cônjuge e dos filhos, etc, etc. E muitas das vezes, num afã de vermos hoje o ambiente, muitas famílias, cada um, ele ou ela, procuram a sua felicidade. Daí talvez o saltar até, daí se calhar tantos divórcios, daí se calhar tantas atitudes, daí se calhar só um filho, ou nenhum, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro, porque buscam a sua felicidade, sim, e não a nossa felicidade. Mas também vemos homens e mulheres, por exemplo, eu gostaria, e neste momento estou a lembrar-me, eu tive há dias em contacto, tenho contacto com, há muito tempo, mas ainda há dias estamos a falar isto, e um senhor dizia-me, para mim, o melhor valor na minha família é uma união amorosa. O amor faz a união e a união só se vive no amor. Agora, temos uma ajuda muito grande. E era um homem que me dizia isto. A nossa oração. Recordo o meu pai, dizia-me ele, recordo o meu pai que sempre dizia, família que reza junta tem uma possibilidade enorme de viver na união e de viverem em família. E depois dizia mesmo, um homem ainda novo, nos dias de hoje, diz, na nossa casa, 4, 5 filhos, na nossa casa há X horas para a televisão. E na nossa casa, seja para as crianças, seja para os adultos, há 1 hora para a televisão. E há 1 hora para a oração. Ora, isto é a tal questão que eu acredito. Às vezes, como diz, a família é um projeto. De
facto é um projeto. E um projeto organiza-se, não é? A pessoa organiza o seu projeto familiar de acordo, em colaboração, em diálogo com o outro cônjuge, etc, etc. E depois os filhos vão crescendo e já entram também eles mesmos na consciencialização, no seu crescimento, na consciencialização deste projeto. E talvez as coisas aí sejam melhores. Nós também vemos, por vezes, como a felicidade de um... E quando há uma separação, também vemos como às vezes as crianças... Há casos e casos, mas como as crianças choram, como as crianças doem. As crianças que são as que sofrem mais com a separação, sem dúvida. Mas o exemplo desse homem que reza e que tem um outro tipo de família, hoje em dia... não é fácil. E não é o normal, não é a regra. Enquanto que há anos, quando havia famílias mais fortes, essa era a regra. A regra, a nossa cultura era de ceia e terço. E havia famílias aparentemente mais fortes. Havia famílias. E sem dúvida que esse talvez seja o segredo de manter uma família, é manter o nós e fazer que Deus também seja parte desse nós. Porque não há dúvida que a vida em si tem as suas dificuldades, não há dúvida que o mundo de Deus tem muitas mais exigências do que as famílias dos tempos dos nossos pais ou nossos avós, e que talvez seja mesmo por isso que nós precisamos cada vez mais da ajuda de Deus. Bem, chegamos já ao fim, isto correu assim tão depressa, nem chegamos ao Evangelho, nem a nada, meia hora dá para muito pouco, mas o importante do nosso dia é que vós também refletis sobre a vossa própria família e que vamos fazer para fazer as nossas famílias mais fortes. Muito obrigado, que Deus abençoe.